esta enfermidade, seja na carne, seja na alma. Eu quero dizer nessa noite que Jesus, Ele cura. Ele é o remédio. Ele ainda tem solução para nossas vidas e para a vida daqueles irmãos que estão desenganados, que acham que tudo acabou, que tudo, irmãos, aleluia, não vai dar mais nada na vida dele, ele não tem mais a sua esperança, já perdeu a esperança até de viver, até de sonhar. Mas Jesus, Ele é a solução. Aleluia, Jesus. Jesus, ele faz nós sonhar de novo. Glória a Deus. Olha só o que Ele fez na vida, irmãos, desse coxo. Esse coxo era coxo desde o ventre de sua mãe. Antes dele nascer, ele já era coxo. Ele cresceu o primeiro mês, o segundo, o terceiro, até os 9. Sendo coxo, nasceu já coxo, e toda a cidade já sabia que aquele menino nasceu coxo, nasceu aleijado, os seus pés atrofiados, não tinha jeito, não tem como, aleluia, de se consertar o pé daquele menino, porque ele nasceu coxo. Deus. Mas homem de Deus, por onde ele caminhava, por onde ele passava, ele subia ao templo da porta chamado Formosa. Pedro e João ia para aquele templo orar. Ele ia fazer o quê? E olha aqui no segundo hino, que a Paula louvou, falou de oração. Temos que buscar, temos que orar. E olha só que Jesus, Ele estava confirmando no meu coração. Irmãos, se Pedro e João, eles subiam o templo todos os dias para orar, para buscar a presença de Deus, para se aproximar mais de Deus, para ter, irmãos, aleluia, um relacionamento, uma intimidade, cada dia mais se chegando ao Senhor, que quanto mais a gente se achega a Deus, Deus, irmãos, vai nos usar. Para quê? Para curar, para salvar, para libertar, para dizer algo, irmãos, para uma pessoa, irmãos, que já não acredite mais. Deus, aleluia, Jesus. Tem que ter aproximação, tem que ter vida de oração, como foi louvado. Glória. Jesus, Ele está dizendo, quer ver milagre acontecer, quer ver as coisas fluir, quer ver Deus trabalhar, tem que ter oração. Glória a Deus. Sobe o monte, sobe, irmãos, vai para a igreja, aleluia, buscar a Jesus, entra dentro do quarto, ora ao Senhor e oculte secretamente, que Ele vai nos recompensar. Glória a Deus. Talvez não é a recompensa, irmãos, que tantas vezes nós pedimos ao Senhor, mas se nós depositar no nosso Senhor, debaixo do nosso joelho, falando com Deus, nos veste, Senhor, eu quero aproximar mais de Ti, Senhor, eu quero, Senhor, meu Pai, ouvir mais a Ti, Senhor, eis-me aqui, Senhor, estou atento ao Teu mandar, sou Tua serva, ei, Senhor, eu quero, Senhor, meu Pai, que o Senhor me dá poder, autoridade, ousadia nas minhas mãos, que aonde Ele põe, meu Pai, as minhas mãos enfermos que serão curados, que o Senhor vem curar esse enfermo. Glória. Tem que ter vida de oração. Se não tiver oração, como que a gente, irmãos, que vê milagre acontecer? Se nós não comunica com o nosso Senhor Jesus Cristo, como, irmãos, nós podemos receber algo da parte de Deus? Se nós não falamos com Deus, se nós não temos uma intimidade, um relacionamento com Ele, como que nós queremos, irmãos, que Deus fala comigo e com você? Pai. Não tem como Ele falar. E Pedro e João sempre buscando, subindo ao templo, irmãos, daquela igreja chamada Formosa. A porta Formosa. Por que porta Formosa? É onde que muitos subiam por ela. Subiam, desciam, entravam lá, irmãos, para orar, para buscar a presença de Deus. Mas eu quero dizer algo aqui nessa noite para nossas vidas.
presença de Deus não é só na igreja, não, irmãos. É dentro do nosso quarto, é todo o tempo andando ligado com o nosso Senhor. Porque a própria palavra do Senhor diz que quando nós estamos ligados na terra, está ligado no trono de Deus, Ele fala conosco e nós estamos atentos a ouvir do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Nós ouvimos Jesus falar. Pedro e João andando atento. Pedro e João, ele não tinha, irmãos, aleluia, fazenda, riquezas. Mas Pedro e João tinha de mais precioso dentro dele, que é Jesus. Na vida deles, eles carregavam Jesus. Mas quantas pessoas hoje, irmãos, quer carregar coisas materiais, quer carregar, irmãos, terrenos, terra, carro, riquezas, dinheiro, está preocupado com tantas coisas, mas não está preocupado em buscar. Meu Deus. É Deus. A Aleluia. palavra do Senhor diz, Isaías, aleluia, 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o teu nome enquanto está perto. Glória a Invocai enquanto a presença do Espírito Santo de Deus está perto de mim, de você. É buscar, é buscando que nós vamos receber. Vai ser acrescentado algo nas nossas vidas e na vida daqueles irmãos que a gente ama. Aleluia, Jesus. Algo, irmãos. Como que nós podemos oferecer alguma coisa para alguém se nós não temos para nós? É Deus. Porque Aleluia. se um enfermo, uma pessoa enferma, uma pessoa, irmãos, que precisa de uma palavra, uma pessoa que precisa de um milagre, uma pessoa que precisa de uma resposta, mas não uma resposta nisso, mas uma resposta vinda do trono de Deus, irmãos. Aleluia. Como, irmãos, que nós vamos poder passar isso para uma pessoa se nós não temos, irmãos, É Deus. essa riqueza dentro de nós? Aleluia. Glória a Deus. Que é o Espírito Santo de Deus que habita e nós somos templo dele. Aleluia. Ele faz morada dentro de nós. Meu Deus. É por isso que Pedro e João subiam esse templo para buscar, irmãos. Aleluia. Quantas pessoas estão buscando, preocupadas com coisas, irmãos, que não vai acrescentar, aleluia, nas nossas vidas. É Deus. Mas se nós buscar a presença de Deus, vai ser acrescentado, tanto na minha, tanto na sua e tanto nas outras pessoas também, que nós possamos oferecer. O que nós temos para oferecer para essas pessoas? É Deus. Aleluia! Se nós, irmãos, estamos buscando, temos algo para oferecer, temos algo para falar, temos algo, irmãos, para nos impor a mão ou dar a mão a essas pessoas e dizer, aleluia, em nome de Jesus, levanta-te, em nome de Jesus, você está curado, você está sarado a partir de hoje, mas tudo para a honra, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós não façamos nada, é o que está em mim e em ti, é o que está em Pedro e João. É Aleluia. a busca. O segredo é buscar. O Senhor está dizendo para nós. Aleluia. Ele subindo ao templo. Mas de tantas pessoas subindo e descendo e buscando. Nessa porta formosa. Era tão formosa. Essa porta, irmãos. Por que formosa? Porque muitas pessoas entraram por elas, irmãos, e saía. Entrava e saía. Ficou formosa essa porta. Ficou reconhecida. Essa igreja, esse templo ficou reconhecido neste lugar. Imagino eu, a Bíblia não diz, irmãos, quantas pessoas de cidades vizinhas iam também subir nesse templo, nessa igreja chamada Porta Formosa. Aleluia, Jesus. Ficou formosa nas regiões também. Por isso que se chamou Porta Formosa. Aleluia. E ali, Pedro e João subindo ao templo. A Bíblia diz que esse coxo era dentro do ventre da mãe, mas era colocado, irmãos, à porta, aleluia, desta igreja chamada Formosa. Ali todos os dias, aquele coxo estava ali, irmãos, com seus tornozelos tropeados, aleijado, não poderia ficar em pé, não poderia andar, não poderia trabalhar.
É Deus. Alguém levava aquele coxo e colocava ali. E aquele coxo simplesmente, cabeça baixa, aleluia, pedia uma esmola. Quem entrasse dentro daquele templo, quem saísse, aleluia, ele estava pedindo esmola. Então a esmola, aleluia. E ele esperava algo de todo mundo que entrasse ali, aleluia. Eu creio que nem todos os dias aquele coxo, irmão, recebia uma esmola. Nem todo dia aquele coxo, irmão, recebia muito, mas sim poderia ter recebido poucas moedas ali, aleluia. Mas ele não desistiu. Engraçado, irmãos, que ele não desistia. Ele não falhava nem um dia, mas todo dia ele tinha que estar ali. Ele permanecia na porta formosa. Ele tinha a esperança de um dia receber algo grande. Esperava algo grande de alguém que entrasse por essa porta. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. A Bíblia diz, irmãos, aleluia, mas eu estudei um pouco a mais dessa palavra, irmãos. Aquele coxo já tinha 40 anos. Aleluia, 40 anos aquele coxo dentro do ventre. Era coxo, nasceu coxo e vivia na porta daquela igreja chamada Formosa, pedindo esmola. 40 anos, irmão, sendo carregado. 40 anos, irmãos, com seus tornozelos trofiados. 40 anos pedindo esmola quem entrasse naquela porta. É Deus. 40 anos pedindo esmola. O que ele tem juntado, irmãos, não dava. Aleluia. Aleluia, Jesus. Mas Jesus lembrou daquele homem. Lembrou daquele homem para que toda a cidade visse e todas aquelas pessoas que entrassem naquela porta, irmãos, e visse o milagre acontecer, irmãos. Glória a Deus. Aquele Aleluia. coxo, aleluia, ali pediu esmola quando Pedro e João iam subindo para entrar na porta chamada Formosa. Dai uma esmola, aleluia, com a sua cabeça baixa. Ele pede uma esmola. Pedro e João fitam os olhos nele e diz: não tenho prata, não tenho ouro, mas isso que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Pedro e João, Pedro, ele tinha algo para oferecer para aquele coxo, mas aquele coxo estava esperando receber algo material, algum dinheiro grande, alguma moeda grande. Ele estava, irmãos, na expectativa de receber alguma coisa de valor daquele homem, Pedro e João. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, mas não é que recebeu, aleluia, algo de valor, algo de precioso, porque Pedro e João tinham plantão. Imagina se ele não tivesse, porque riqueza ele não tinha. Ele não tinha algo material para dar a ele, mas também não ia resolver o problema, irmãos, daquele coxo. É Deus. Aleluia. Mas Jesus, ele queria resolver o problema daquele coxo. Ele não queria que ele ficasse mais coxo, mas queria que todo mundo visse, irmão, um milagre acontecendo. Glória a Deus. Aleluia. Jesus nos olha, Vida Paula dizendo aqui nessa noite, irmãos, louvando ele, vai acontecer milagre aqui. Glória. Jesus, ele está fazendo um milagre na tua vida, na minha vida. Eu não sei aonde, irmãos, que está coxo. Eu não sei aonde que está essa enfermidade na minha e na tua vida. Eu não sei, irmãos, aonde, irmãos, que nós, irmãos, estamos com nossos tornozelos trofiados. Aonde, irmãos, está paralítico na nossa vida, que nós não conseguimos dar um passo à frente. É Deus. Mas Jesus Aleluia. está dizendo, vai acontecer. Mas é no tempo de Deus. Aquele coxo esperou 40 anos para acontecer, mas ele não desistiu, não perdeu a sua esperança. E muitas das vezes na nossa caminhada com Deus nós perdemos a esperança. Não queremos mais louvar, não queremos mais pregar, não queremos mais anunciar as boas novas, não queremos mais caminhar para a igreja, não queremos mais servir ao nosso Deus. É Deus. Queremos parar com tudo. Não queremos, irmãos, ficar, irmãos, vivendo só de migalhas. Mas Jesus está dizendo,
Deus, aleluia. Aí você disse assim, missionária, mas que coisa grande é essa? Talvez nós estamos na igreja todos cultos, terça, quinta e domingo nós estamos aqui, cultuando a Deus, mas não passa disso. Você prega, mas está sem unção. Você prega, mas não tem fé. Você louva hoje, mas vai chegar outro dia, você não quer mais louvar. Você está desanimado. Você não quer mais estar no templo da porta chamada Formosa. Você está acostumado com um pouquinho. Você está acostumado a ficar no rasinho. Mas Jesus está te chamando você para as profundezas, que é o oceano, aonde que tem coisas grandes ocultas que você ainda não sabe, que ainda não foi revelada para nós. É Deus, aleluia, Jesus. Deus, Ele quer fazer algo maior na nossa vida. Ele não quer que nós vivemos, irmãos, de migalha, não. Não quer que nós ficamos dependendo das pessoas, irmãos. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente dependemos de pessoas, irmãos, para nos chamar. Vem eles para aqui louvar na minha igreja hoje. Vem pregar aqui. Aleluia, te convido. Muitas vezes nós, irmãos, ficamos dependentes de pessoas como aquele coxo. Dependia de alguém porque ele não andava. É Deus. Tinha que colocar ele ali para pedir esmola. Muitas das vezes, irmãos, a gente ficamos se humilhamos. Mas Jesus, Ele não quer essa humilhação mais para nossas vidas. Jesus, Ele quer te honrar. Jesus, Ele quer mostrar para a popularidade Deus é nobre e região que Ele é Deus na tua vida, que você nasceu, aleluia, problemática, com inferno, com enfermidade, mas é o nosso Deus, irmãos, que Ele cura, que Ele restaura, que Ele faz andar. É Deus, aleluia. É o nosso Deus. É o Deus da Bíblia. É o Deus, irmãos, que quando Pedro diz para ele, aleluia, levanta-te e anda. Eu não tenho nada de coisas materiais para te oferecer, mas eu tenho Jesus na minha vida e Ele pode te curar. Você nasceu coxo, mas não vai morrer coxo. Aleluia. Jesus está dizendo para nós nessa noite, irmãos, você pode ter nascido com enfermidade, você pode ter nascido, irmãos, com paralisia espiritual, ou seja, coxa espiritual, mas Jesus está dizendo que Ele cura, Ele é o mesmo Deus. Aleluia. Ele quer fazer a obra dele no nosso meio. Aleluia. Jesus, Ele não quer que nós vivemos de esmola, mas Ele quer te usar. Porque o mesmo Deus que usa o irmão, usa a irmã, Ele também Ele vai te usar. Glória a Deus, aleluia. Jesus. Aleluia. Basta somente nós colocar na posição de Deus. Aleluia. Buscar. O segredo da oração é na busca. A Aleluia. Bíblia diz que Pedro estendeu a mão. Ele se apoiou e se levantou. E os seus tornozelos, irmãos, se firmaram. Ele deu um salto para cima. Glória a Deus. Olha que maravilha. Jesus está dizendo. Aleluia. Hoje Ele pega nas nossas mãos, irmãos. Hoje Jesus está pegando a nossa mão para que nós damos um salto para cima, irmãos. Dá um passo à frente. Dê força, dê ânimo. Não desanima. Porque Deus, Ele quer fazer obras grandes na nossa vida para que todos vejam. Aleluia. E assim aquele povo viu, irmãos, o que Deus Ele fez na vida daquele coxo. 40 anos, coxo, 40 anos na porta Formosa, 40 anos pedindo esmola. Aleluia. Quem entrava ali naquela porta, mas Jesus deu muito mais. Ei, talvez você está pedindo, mas está pedindo pouco a Jesus. E Jesus está dizendo, eu tenho mais para te dar. Eu tenho preparado algo grande para a tua vida. Ei, levanta-te. Hoje, anda, levanta, dá um salto para cima, sacode a tua poeira. Ei, começa a me buscar, começa a se posicionar diante da minha presença. Você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Glória a Quem viver Deus. verá. E quem vê, irmãos, aleluia, que você estava, irmão, parado, estacionado, sendo carregados. Aleluia. Nós sendo carregados, contentando com pouco, se Deus tem grandes coisas para a nossa vida. Aleluia. Jesus. Aleluia.
eles vão ver, aleluia, o que Deus vai fazer. Aí depois vai dizer, mas aquele ali não era o coxo que estava dentro do ventre da mãe, nasceu coxo, não é aquele ali que estava na porta famosa, não é aquele ali que estava perdido na escola, todos nós que entravam ali, ei, agora ele está andando. Olha o milagre acontecendo, irmãos. Glória a Deus, Tem que ter aleluia. vida de oração, tem que ter vida de conduta com Deus, tem que ter vida de relacionamento, intimidade com Deus. Sem assim não adianta, irmãos. Ei, você vai colocar a mão no coxo, ele não vai andar, o paralítico não vai andar, o cego não vai chegar, o mundo não vai falar, ei, o leproso não vai ser curado, e nem nós mesmos, irmãos, vai ser curado das nossas enfermidades, seja na carne, seja na vida espiritual. É Deus, aleluia. Vamos ficar agarrados, irmãos, sendo dependente de pessoas, irmãos, ouvindo palavra para pregar, aleluia, dependente de pessoas sendo usadas lá para impor as mãos sobre a nossa enfermidade e nós ser curados. Mas Jesus, ele quer te dar essa autoridade para você. Jesus, ele quer te dar essa ferramenta nas tuas mãos, na minha mão, para que nós mesmos, irmão, ponha nossas mãos e sejamos curados. Deus. Aleluia, E glória a Deus. assim eles deu um salto para cima e seguiu em Jesus. Que maravilha! Que alegria! Aquele homem agora deixou de ser dependente, de ser carregado. Agora aquele homem agora ele pode caminhar com as suas próprias pernas. Aquele homem agora ele pode, irmão, seguir a Jesus. Porque ele deu um salto para cima, irmãos. Aleluia. E nessa noite, assim, Jesus, ele quer fazer na nossa vida. Glória a Deus. Ele quer curar. Aonde está as nossas enfermidades? É Deus. O que está nos impedindo? O que está fazendo, irmãos? Nós, irmãos, para viver de migalhas. Se Deus tem algo grande para fazer. Irmão, Jesus, ele não quer ver você carregado ou carregada, não. Jesus, ele quer ver nós caminhando com as nossas próprias pernas. Aleluia. Que nós viemos caminhar, que nós viemos, irmãos, fazer a obra de Deus, que nós viemos, irmãos, profetizar, que nós viemos ter algo para oferecer para aqueles que estão lá caídos, enfermos, doentes. É Deus, aleluia. O que eu tenho? O que você tem? Será que chegar, irmãos, um cadeirante aqui? Será, irmãos? Na nossa vida tem que ter algo para oferecer para ele. Como Pedro e João também teve e ofereceu, o milagre aconteceu. Glória a Deus. E nós temos que oferecer para ele, não é coisas materiais. Não só um abraço, porque um abraço para um cadeirante não vai ter resultado. Mas se você oferecer o que você tem, em nome de Jesus o Nazareno, que ele levante daquela cadeira, que ele larga aquela muleta, que ele venha enxergar, que ele venha ouvir, que ele venha falar e profetizar. Sai demônios, sai legiões de demônios, tem que juntar as bagagens e sair. Glória a Deus, Da casa. aleluia. Porque Jesus, ele quer entrar. Nós temos que ter, irmãos, algo para oferecer para essas pessoas. Porque tem muitas pessoas, irmãos, gemendo. É Deus. Tem muitas pessoas, irmãos, feridas. Tem muitas pessoas doentes. Em tanto, irmão, da carne, tanto também na vida espiritual. Quantas pessoas estão no leito? Quantas pessoas, irmãos, estão reclamando? Aleluia! Que está sentindo dor. E o que eu tenho, o que você tem, irmãos, é o que nós temos de precioso, irmãos, que cura qualquer milagre, que cura, irmãos, qualquer enfermidade. Aonde nós impor a mão, Jesus, ele está curando. Jesus, ele está fazendo a obra dele. Até o morto ressuscitará, porque o nosso Deus é o dono da vida e o dono da morte. E quando ele ordena, o milagre acontece, o morto, ele viverá. Glória a Deus, E aleluia. assim Deus, ele faz, irmãos, na nossa vida. E ele quer fazer.
Vamos parar de ser coxo, vamos parar de reclamar, vamos parar de murmurar. Jesus, ele quer que nós venhamos, irmãos, se posicionar, tomar a nossa posição de soldado de Cristo, a qual ele tem me chamado e tem te chamado. Como Deus, ele te chamou para o louvor, toma o teu lugar e toma posse daquilo que Deus é Deus, do teu chamado que Deus te chamou. Se posiciona como bom soldado, porque através do teu louvor o inferno ele se enfurece. O inferno, irmãos, ele tem que cair por terra. As cadeias algemas vai se cair por terra e pessoas vão ser libertas. É através do teu louvor que vai alcançar vidas lá fora e pessoas vão ser curadas. Vai receber a cura. Aleluia, glória a Deus. E através da palavra, aleluia, da pregação, também as pessoas recebem o milagre. E nessa noite, nós possamos ficar com essa palavra, irmão, que Deus ele colocou em confirmação, irmãos, vindo do trono de Deus para a nossa vida. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Aleluia. Eu recebo essa palavra. Temos que Glória a posicionar, temos que buscar, porque sem vida, sem oração, sem vida, sem Deus, não há milagre. Não vai acontecer milagre. Não tem milagre. Deus, ele não pode trabalhar. Deus, ele não pode operar. Deus, ele não pode tocar. Aí as pessoas ficam frustradas, entram no templo e saem e não recebem nada. E nós estamos, irmãos, como Pedro e João. Nós temos que dar esse exemplo, buscar e oferecer o que nós temos. Não o nosso carro, a nossa casa, as nossas coisas materiais, mas sim, nós temos que oferecer Jesus para essa pessoa, para que eles venham a ser livres e venham a ser, irmãos, libertos das enfermidades e venham ser curados e venham ser sarados, para que eles dão salto para cima e recebam a cura e vai caminhar com Jesus, glorificando e bendizendo o nome do Senhor, e que todos os olhos vejam o milagre acontecendo diante dos olhos e venham conhecer também quem é esse Jesus e querer receber também, amém? Assim agradecer a oportunidade, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, ele continua falando no meu e no teu coração nesta noite. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus.